Então eles estão usando o Brasil como exemplo. Então não, eles não vão voltar atrás, justamente por isso, porque o objetivo deles com essa coisa de dar uma lição no Brasil é dar uma lição no Brasil, é falar pra Europa, ó, tá vendo o que acontece quando tu entra nesse negócio com o juiz fazendo merda, dando multa e aplicando leis absurdas e não sei o que lá, ó, dá merda, tá vendo como é que dá merda? Preste atenção no que o Gilmar vai falar. Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspenso. Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, suspensa a sessão. Feche o seu escritório de advocacia. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Hugo Motta e Alcolumbre. A oportunidade de ouro de sair do caminho da fulminante Lei Magnitsky. Hugo Motta tem a oportunidade de ouro de pagar a promessa de pautar a anistia. Se deixar passar a pressão americana, jamais conseguirá manter o pacto de sua eleição com a oposição, vendo o risco de familiares serem presos. Nisso, sua influência política será destroçada. Davi Alcolumbre viu que Pacheco também foi sancionado. Quando a Magnitsky chegar, haverá uma segunda rodada de sanções a parlamentares que apoiaram o autoritarismo supremo. A OEA terá de dizer a verdade, e a grana do Banco Mundial não vai mais chegar. Proteger a ditadura ficou caro demais. Essa foi uma reportagem do Jornal da Cidade Online. Eu deixo aqui uma sugestão para Hugo Motta. Se não tem coragem para pautar a anistia, pede licença do cargo, fala que está doente, inventa qualquer coisa, ou então renuncia logo de vez o cargo, já que é fraco para estar na cadeira que ocupa, e deixe que outro do parlamentar com coragem vai lá e paute a anistia. Pronto, problema resolvido e você se livra de tomar uma Magnitsky. Matéria do Poder 360, Brasil dobrou importações da Rússia após guerra na Ucrânia. Valor importado de produtos russos foi de 6 bilhões de dólares em 2021 para 12 bilhões de dólares em 2024. O Brasil praticamente dobrou suas importações de produtos russos desde o início na guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O gasto do governo brasileiro em compras da Rússia foi de 6,2 bilhões de dólares em 2021 para 12,2 bilhões de dólares em 2024. Será que Lula financiou ou não a guerra na Ucrânia, hein? E o governo Lula já reconhece que Trump deve manter tarifas de 50% contra o Brasil. Planalto vê recuo improvável e evita detalhar possíveis retaliações. Integrantes do núcleo mais próximo do presidente Lula da Silva já trabalham com a possibilidade concreta de que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciados por Donald Trump entrem em vigor no próximo dia 1º de agosto. A avaliação interna é que desta vez o presidente dos Estados Unidos não deve recuar. A descoberta do governo brasileiro que ele está enrascado nessa negociação dos Estados Unidos. Tá? Até aqui o governo estava muito tranquilo, não porque nós vamos negociar com o Trump, que vamos pedir um adiamento, uma redução das tarifas e vamos negociar e ver o que dá para fazer e não sei o que lá. Mas o que aconteceu? Né? O Lula e Moraes, lembra aquilo que eu falei para vocês? São as duas figuras-chave. Esses dois não vão recuar, não interessa para eles recuar em momento algum. Eles elevaram o tom, isso irritou a Casa Branca e no momento não há mais nenhuma possibilidade de negociação. Então eles estão dizendo aqui que já chegaram à conclusão que o Trump deve mesmo manter as tarifas de 50% se não piorar, não fizer mais medidas ao longo da próxima semana. Tá? Isso não está descartado. Aqui, ó, empresários veem dificuldade maior em negociar o tarifaço após a operação da Polícia Federal. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ao mandar botar a tornozeleira no Bolsonaro, quis bater no Trump, claramente. Né? A gente vai ver a matéria aqui, o pessoal fala, não, olha só, não estamos dizendo que a justiça deveria ser tolhida pelo Trump, mas precisava botar a tornozeleira no Bolsonaro nessa sexta-feira, no meio da negociação e coisa e tal, né? E, bom, é isso daí, né? Mas é o que eu falei para vocês, é a situação em que, para essas figuras, interessa mais a carreira delas do que o Brasil. Então, para o Lula e para o Alexandre de Moraes, não interessa, foda-se tudo. Ele vai destruir o Brasil, mas nós vamos continuar no poder. O Alexandre de Moraes e o Lula vão sempre dobrar a aposta, né?
O problema é agora convencer as outras pessoas da necessidade disso. Isso é o problema, né? O governo Lula já reconhece que Trump deve manter tarifas de 50% contra o Brasil, que vão entrar em operação aí nos próximos dias, né? Poucas chances de reversão. Entre os indícios que reforçam essa leitura estão as recentes declarações e postagens de Trump na rede social, né, o que é óbvio, né? E a retirada do visto dos ministros também, né? Evidentemente, né? O pessoal lembra que Trump já voltou atrás em decisões semelhantes no passado, com o México, com a China e com o Canadá. No entanto, pois é, o que o pessoal fala aqui, no entanto, nesses casos todos, o pessoal não escalou. Ninguém ficou fazendo bravata de ai, que o Trump, que vou prender o Trump, que tem que prender o Trump, não sei. Ninguém ficou fazendo bravata desse tipo. Foram lá, negociaram e chegaram a um acordo, né, razoável. E de fato, o Trump recuou nesses casos, né? Com a China, inclusive, a China, no primeiro momento, quis cantar de galo, quis dizer que não, que vou subir tarifa, vou subir tarifa. Acabou que teve que voltar atrás. Não teve jeito, né? Com pouco mais de uma semana até a entrada em vigor da tarifa, o governo brasileiro mantém sua estratégia de cautela. Que estratégia de cautela, meu amigo? Estratégia de cautela, caramba. O Lula continua falando pelos cotovelos. Ele não perde uma oportunidade de falar merda sobre o Trump. É impressionante, cara. Aqui, ó, a ordem é manter a pressão diplomática sem agravar ainda mais a crise. Vamos ver quantos milissegundos o Lula consegue ficar sem fazer isso, né? Agora, nos bastidores, auxiliares do Lula citam um exemplo da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Naquela época, o Trump impôs tarifas de até 145% a produtos chineses. Pequim reagiu com medidas similares, inclusive restringindo, ou seja, a China peitou, né? E foi subindo, depois chegaram a um acordo, né? O problema, eu já expliquei para vocês, que é diferente o caso da China e do Brasil, né? Não é a mesma coisa. A China e os Estados Unidos têm um comércio enorme, uma dependência comercial enorme entre os dois países. A China tinha realmente cartas na manga para jogar nessa briga. O Brasil não tem, meu amigo. O Brasil, os Estados Unidos fica sem o Brasil. Ah, mas o café vai ficar caro lá nos Estados Unidos, o suco de laranja vai ficar caro lá nos Estados Unidos. É chato pra caralho, né? Mas meio que foda-se, né? Esse é o ponto. O Brasil não tem o nível de... primeiro, o volume de exportações para os Estados Unidos que faça diferença lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o comércio do Brasil com os Estados Unidos é significativo para o Brasil, mas em compensação, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos faz muito mais comércio com o mundo inteiro do que o Brasil, né? Então, aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui que acha pouco provável que chegue nesse... o Brasil não tem cacife para bater nos Estados Unidos como a China tinha, né? Então, essa estratégia do Lula de ficar subindo, escalando para esperar que o Trump vai ceder, eu não sei não, hein? Bom, e outra coisa são os empresários, né? Lembra que tinha um monte de grupo de empresários. Não, que o governo reuniu um grupo de empresário, o Tarcísio reuniu um grupo de empresário, que vamos negociar. O pessoal já viu que depois da sexta-feira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro e o Lula falando merda, a coisa desandou. Agora não tem chance, né? A avaliação é que a ação contra o presidente Jair Bolsonaro poderia ser evitada diante das tensões existentes entre o governo brasileiro e o Donald Trump. É o que eu falo para você. Ah, mas não pode, a justiça não pode ser tolhida. Mas para aí, precisava do Alexandre de Moraes fazer na sexta-feira isso? Não tinha nenhum risco do Bolsonaro fugir, não tinha nada que indicasse isso. Não podia ter esperado um pouquinho isso daí? Que justiça é essa, né? É o que eu falo para vocês, não é justiça. É que o Alexandre de Moraes ele já perdeu não só o sentido jurídico da coisa, juridicamente ele já está fora da caixinha há muito tempo, mas também o sentido de estratégia, né? De como fazer a coisa, né? E já está totalmente despirocado no final das contas. O que eu acho é aquilo que a gente falou aqui alguns dias atrás, que a motivação dele a essa altura é ódio. Ele se sente, ele odeia o Bolsonaro, ele quer a qualquer custo bater no mundo inteiro, porque ele não consegue mais ter um dia de paz na vida dele, coisa e tal. E ele não percebe que o caminho para ele ter paz na vida dele é o contrário, é ele voltar atrás, não é ele dobrar a aposta cada vez, né? Então, aqui, ó, o pessoal está falando aqui que a avaliação é que a soberania brasileira e a autonomia dos poderes são inegociáveis, mas que podia ter sido feito no momento mais adequado, né? Você poderia negociar, que ele fala assim, a pressa considerada excessiva para condenar Bolsonaro. Oh, não me diga, caramba, esse processo contra o Bolsonaro desse golpe, um processo enorme, com não sei quantos réus, é o processo mais rápido da história da justiça criminal no Brasil. Cara, é uma coisa impressionante, é um foguete esse processo, cara. Começou em novembro do ano passado, e agora já tá para prender o Bolsonaro, menos de um ano, cara. Um processo com não sei quantos réus, 4 núcleos e não sei o que lá, um monte de gente envolvida e coisa e tal. Cara, nunca se viu isso na justiça criminal no Brasil. E isso não é um elogio
doentio, porque justiça muito rápida é sinônimo de injustiça, é sinônimo de coisa feita às pressas, é sinônimo de defesa. Veja o Lula. O Lula levou 6 anos entre o início da denúncia contra ele até ele ser condenado. 6 anos. Teve um monte de depoimento, um monte de coisa, um monte de investigação. O Bolsonaro foi nenhum ano, né? Começou no final do ano passado e agora já estão querendo prender o cara já. Definitivo. Decisão final, STF. Acabou, o trânsito em julgado, não tem mais o que decidir. Então aqui, ó. O presidente Lula provocar Trump constantemente, gerando nos empresários a sensação de que busca recuperar sua popularidade com o episódio e incentiva seus aliados a adotarem a mesma postura. Eles estão errados, não é só isso, tem que lembrar que são 2 os objetivos do Lula, tá? Não é só o objetivo de recuperar a popularidade, porque a popularidade ele vai perceber muito rapidamente que ele não consegue mais recuperar, tá? É também o fato de que ele está se preparando para o modelo Venezuela. É a alternativa que ele tem para 2026. Ele não tem outra alternativa para 2026 que não seja o modelo Venezuela, né? O interesse dos Estados Unidos em evitar a criação de um precedente, olha só, é importante isso aqui, pois se tiver êxito nesse embate, se o Brasil tiver êxito nesse embate, poderia servir de exemplo para outros países. Eles estão falando de forma inversa aquilo que eu falei para vocês aqui também. O grande objetivo do Trump ao brigar com o Brasil nesse caso, é lógico que o Brasil é importante, o mercado é importante e coisa e tal, mas eles têm muito mais medo da Europa. E a Europa está com a mesma besteirinha de botar taxa em companhia em Big Tech, em censurar a Big Tech, em cobrar taxa disso, taxa daquilo, e eles não querem que a Europa faça isso. Os Estados Unidos até gostaria que o Brasil continuasse no mercado das Big Techs, mas isso meio que se não tiver, meio que foda-se, o Brasil não é tão importante assim. Agora, a Europa é muito importante, o resto da América Latina é muito importante, então eles estão usando o Brasil como um exemplo. Então não, eles não vão voltar atrás, justamente por isso, porque o objetivo deles com essa coisa de dar uma lição no Brasil é dar uma lição no Brasil, é falar para a Europa, ó, tá vendo o que acontece quando tu entra nesse negócio com o juiz fazendo merda, dando multa e aplicando leis absurdas e não sei o que lá, ó, dá merda, tá vendo como é que dá merda? Então essa é a situação, né? Então eles estão falando aqui a mesma coisa de uma maneira diferente, que se o Brasil tiver êxito nesse embate, isso serviria de exemplo a outros países e a partir daí os Estados Unidos não conseguiriam mais proteger as Big Techs, né? Elas ficariam à mercê da censura do pessoal, né? Então aqui, ó, a percepção entre fontes ouvidas pela CNN é que, pela forma como os fatos estão se desenrolando, Trump será implacável com o Brasil e não cederá em nada. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Não, quer resolver o problema? Fácil. A anistia passa no Congresso, o STF fica quieto, reclama pra caramba. Não, porque estou reclamando muito, vou reclamar e reclamo, mas deixa passar. E pronto, libera o Bolsonaro, libera todo mundo, acabou o assunto. Aí você tem abertura para negociar. Aí você vai sentar com os Estados Unidos e vai ver, não, vamos ver qual vai ser a tarifa, se vai ser 40%, 25%, vamos negociar aqui, eu libero aqui, você libera ali. Esse é o caminho. Bolsonaro é a solução para esse problema, não é o problema em si, né? E, enfim, o pessoal tá... Os empresários estão pessimistas. Tomara que agora eles percebam que a única alternativa que eles têm é pressionar o Alexandre de Moraes e o Lula. Mas eu já adianto para eles, o Alexandre de Moraes e o Lula não vão resolver. Vocês têm que falar com o resto do STF e com o Congresso. Eles que podem tolher o Alexandre de Moraes e o Lula. O Alexandre de Moraes não vai querer parar nunca. O Lula não vai querer parar nunca. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, e vocês já devem ter visto a matéria publicada pelo UOL para desmentir que a filha de Barroso mora nos Estados Unidos, mas que cometeu ali um pequeno deslize, entregando que Barroso é o dono do escritório onde sua filha trabalha. A ex-juíza Ludmila Lins Grilo trouxe à tona um vídeo de uma discussão entre o ministro Gilmar Mendes e Barroso, onde o decano entregou o colega. Assistam. Deu mole. Diante de toda essa repercussão, será que a filha do Barroso mora nos Estados Unidos? Será que ela vai ser deportada, etc e tal? Aí eles foram lá correr para passar aquele paninho e falaram, olha, a advogada Luna Van Brussel Barroso, filha do Barroso, estudou nos Estados Unidos entre 2022 e 2023. Formada em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, fez pós-graduação na Universidade de Yale, né, onde o Barroso estudou também. Hoje, Luna mora no Brasil. Olha o que a UOL escreveu, prestem atenção. Hoje, Luna mora no Brasil. Trabalha no escritório do pai. Opa, parou. João Kleber. Parou.
Escritório do pai. É ministro da STF com escritório de advocacia. Trabalha no escritório do pai, no Rio de Janeiro, e é doutoranda em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo. Opa, parou. Aí isso me lembrou, acho que todo mundo lembrou, daquela discussão que rolou muitos anos atrás entre o Barroso e o Gilmar Mendes, vocês se lembram? Você é puro ódio. A gente vai passar aqui. Prestem atenção na última fala do Gilmar Mendes nesse vídeo que nós vamos passar aqui agora. Isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar mais desperto e vou conseguir a decisão. De novo. Isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar mais desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Agora prestem atenção no que o Gilmar Mendes vai responder para ele. Prestem atenção no que o Gilmar vai falar. Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, suspensa a sessão. Então, o Gilmar, ele termina aí a sua fala dizendo: vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório de advocacia. Quem não lembra, né? Isso é um clássico, né? Isso é um clássico do Supremo Tribunal Federal, foi essa discussão aí. Ou seja, essa história de escritório do Barroso, isso aí existe desde sempre. Né? Gilmarzão da Massa lançou essa na discussão. Ele devia estar com muita raiva ali do que o Barroso estava falando e resolveu dar o troco, acusando-o em público de manter um escritório ilegalmente, claro, porque ele não pode manter escritório na qualidade de ministro, né? E rolou. Eu queria saber se o Barroso o processou por essa fala. Algo me diz que não. Vai que ele prova. Eu acho que o Barroso deve ter deixado essa barato, suponho. Enfim. Então, aí logo em seguida, né, aí o pessoal falou, opa, peraí, o UOL está dizendo aqui que o Barroso tem escritório de advocacia. Aí, rapidamente, a Folha de São Paulo foi lá. Não, foi a Folha de São Paulo? Não, mentira, foi a UOL. A UOL. A UOL foi lá e colocou assim: a primeira versão desse texto informou equivocadamente que a filha do presidente do STF, Barroso, trabalha no escritório dele. O ministro atuou no local até ser indicado ao Supremo em 2013. A reportagem foi corrigida. Então, eles foram lá e corrigiram, né? Corrigiram rapidinho. Aí falou, ela estudou nos Estados Unidos realmente, aí fez Fundação Getúlio Vargas, pererê, parará. Aí eles corrigiram. Hoje, Lula mora no Brasil, aí trabalha no escritório BFBM, Barroso Fonteles Barcelos, Mendonça Advogados, no qual o pai atuou antes de virar ministro e é doutorando em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo. Então, essa aqui é a matéria corrigida do UOL.
E todo mundo ficou com aquela sensação, né, de que rolou um ato falho, né? Todo mundo ficou com a sensação. Pois bem, para a gente encerrar aqui, parece que nos próximos dias a gente vai ter, ou nas próximas semanas, né? Não dá para garantir exatamente quando que isso vai acontecer, mas uma coisa que todo mundo esperava que acontecesse, que não aconteceu, foi a liberação pelo Glenn daqueles 5 gigas, daquele pendrive com 5 gigas de informações. O Glenn estava liberando, né, a vaza-toga ano passado, lembra? Naquela época que era dia sim, outro também, vinha uma reportagem falando lá das malandragens que ocorriam no gabinete, né, lá no TSE e no STF. Pois bem, em algum momento o Glenn parou de falar sobre isso, né? Aí se suspeita que ele tenha recebido algum tipo de ameaça, esteja com medo. Os veículos no Brasil, segundo Paulo Figueiredo, todos receberam as informações e ninguém quis publicar. Enfim, aí o Paulo foi e falou, olha, se o Glenn não vai mais publicar os 6 gigas na Folha de São Paulo e nenhum outro veículo no Brasil aceitar publicar, não tem problema. O furo de reportagem será dado na imprensa internacional. Não tem para onde correr. Ah, o pessoal no Brasil está com medo de publicar? Não tem problema. Vai sair publicação, só que na imprensa internacional. E o Paulo confirmou, olha, ouvi dizer. Vocês sabem que ele realmente, quando ele fala que ouviu dizer, ouviu mesmo, e de fontes seguras, de fontes sérias. Ouvi dizer que nessa semana a imprensa internacional vai publicar coisas comprometedoras sobre o Alexandre, que a imprensa nacional não teve coragem. Esse papinho de que não há perseguido político no Brasil vai ficar ainda mais feio. Aguardem, só mais 72 horas. Aí ele faz a brincadeira com o tic-tac. Então, essa conversa de que ia mesmo sair essa reportagem, ou as reportagens, né, ao que parece, tudo aquilo que o Glenn não publicou, ao que parece, foi entregue para algum veículo internacional que, né, não pode ser atingido pelo Moraes e vai publicar. Então, ficou pior ainda para o Moraes. Podia ter ficado tudo ali no âmbito da Folha de São Paulo no Brasil, mas agora a coisa, né, a bosta vai ser jogada no ventilador para a comunidade internacional. Foi isso que ele conseguiu. Então, agora, cena dos próximos capítulos, vamos esperar essa semana que promete muita diversão, mas muita diversão mesmo.